Que o Che Guevara tem a ver com o clássico mineiro? Vem que eu te explico. Lá nos anos 90, o Comando Guerreiro Dourado, ala da Máfia Azul de Contagem, adotou o Che como símbolo, que antes era o Sonic. Sim, o Sonic. Fica o fun fact de hoje. Eles alegaram o uso do Che como ideológico, já que ele era um comandante latino, e para ajudar, ele era de Rosário, né, cidade que o Galo tinha acabado de tomar uma taca na Copa Conmebol. O Guevara como símbolo se alastrou com as aliadas da Máfia Azul, a Independente a Dragões do São Paulo, a Jovem do Esporte, a Camisa 12 do Inter, a torcida Jovem do Fla, que hoje os dois se odeiam, mas foi a primeira a usar ainda na época da ditadura, o Che como símbolo. A loucura de Contagem decidiu responder com a bandeira do René Barrientos, líder de extrema-direita da Bolívia responsável por matar o Che Guevara. Mas a torcida disse que não era um ato político, e sim da rivalidade. Se eles fizessem uma bandeira com água, a loucura ia fazer uma bandeira com fogo. Ainda tem doido que vai falar que futebol e política não se misturam. Eu misturo aqui todo dia. Mas no Brasil é impossível apontar times de esquerda ou de direita. Eu vou explicar por quê. O que não falta hoje em dia é a torcida antifa. Praticamente todos os clubes têm. Inclusive o Galo tem uma bem forte. Na direita eu penei muito para achar essas duas. Uma da torcida do Palmeiras e outra da torcida do próprio Cruzeiro. Mas as duas são de movimentos muito pequenos e nunca entraram no estádio. Mas se eu deixei passar alguma, não achei na pesquisa, pode deixar aí nos comentários. Eu não conheço, cara. Como a bandeira do Che e do Bolsonaro no Cruzeiro mostra que aqui não tem nenhum Livorno, nenhum Manásio, nenhum Apoel Tel Aviv, nenhum Beitar Jerusalém que eu falei ontem. Que tirando pequenos grupos as torcidas ou são plurais ou não tem ideologia. E você, cruzeirense ou atleticano, comenta aí se o Che Guevara ou o Barrientos te representam. Rivalidade no futebol e na política, você vai lembrar Real e Raio, Real e Barça, Aikai e Panathinaikos, Celtic e Rangers, mas eu vou contar de uma bem alternativa hoje. Apoel Tel Aviv e Beitar Jerusalém, comunismo contra os anti-árabes. É a maior rivalidade não local de Israel. Loucura, cara. Vamos começar pelo clube da direita, o Beitar Jerusalém, que é fundado por membros do movimento Betar, junto com milícias do sionismo revisionista. A torcida e o clube em si é muito alinhado com o partido de extrema-direita, o Likud. Inclusive, eles são muito anti-muçulmano e muito anti-árabe, tanto que nunca um árabe jogou pelo Beitar Jerusalém. A torcida é uma das mais racistas e supremacistas do mundo. Inclusive, usaram até esse apito de cachorro uma vez, ó, Good Night Left Side, que é um trocadilho para Good Night White Pride. Que, pô, não precisa nem falar o que é. E isso aqui foi no jogo contra o Apoel Tel Aviv, tá? Falando deles, o Apoel Tel Aviv, um dos poucos times realmente comunistas no mundo. Tem foice o martelo no escudo, na bandeira e tal. Apoel, pra quem não sabe, é trabalhador em hebraico. E por 70 anos o time foi tocado pela Histadrut, que é basicamente a CUT lá de Israel. A torcida organizada usa a bandeira do Karl Marx, do Che Guevara, entre outros do movimento comunista. Não deve ser muito feliz por viver em Israel, né? Um país claramente de direita. E eles também se orgulham do Apoel Tel Aviv ser o clube mais popular entre os árabes e muçulmanos de Israel. É um dos poucos clubes de Israel aceito pelo resto da Ásia. Inclusive, eles ganharam a primeira Champions Asiática antes de Israel se mudar para a UEFA, por causa de que nenhum outro clube era aceito. E aí, você sabia dessa rivalidade monstra? Não? Comenta aí, segue nós para mais conteúdo e deixa o like aí para nós. Recentemente eu fiquei viciado nesse canal aqui, o Rádio Guerrilha. Eu assisti bastante e acabei ligando alguns pontos com o futebol. Estão abordando constantemente a semiótica e o soft power do agronejo. Eu já não gostava do sertanojo, o agronojo pra mim é pior ainda. Inclusive cola lá, dá uma moral pros caras. Tá, mas o que o futebol tem a ver com o agro, Mamute? Você tá maluco? Vem comigo que eu te explico. O agro já foi responsável por bancar a Chape, Luverdense, já patrocinou Atlético, Juventude recentemente e vários clubes. Mas tem um que, rapaz... O Cuiabá, sim, o Cuiabá, que vem sendo esse time carismático, é justamente o que o agro quer que você veja. O soft power tá fazendo seu papel perfeito. Os donos do Cuiabá também têm uma empresa de borracha, inclusive patrocinam um clube e tal. Pouca gente faz essa ligação com o agro, mas é muito nocivo a borracha ao meio ambiente e tem sim ligação com o agro, tá? O Cuiabá também é patrocinado por uma empresa de fertilizantes hoje em dia, e você faz essa relação, né? Você que é torcedor. Pô, tá ajudando o meu time, patrocinando o meu time, por que eu não vou gostar dessa empresa? Diversas propagandas mostrando como o agro é bonzinho e importante passam na Arena Pantanal às vezes. Ainda fizeram uma camisa aqui em homenagem à soja, à riqueza, né? Como são heróis os latifundiários que plantam a soja no Mato Grosso. Mas o que mais me pega é isso aqui, ó. Virou meme e tal, cumpriu muito bem seu papel no soft power, o carrinho da marca ser uma colheitadeira, símbolo do agronegócio. Claro, com um mero camponês, um boiadeiro pilotando, e os dourados aqui devem ter fugido de algum rio que o agro poluiu, né? Esse que é o mais engraçado. Mais uma vez, cola lá no canal do Rádio Guerrilha para entender do que eu tô falando. Me segue aí, curte, pra quem ficou um abraço, manda pra alguém e falou. Já contei do Kurt Landauer aqui, que era judeu na época da Alemanha, do Adobe Ripley, maior presidente da história do Bayern, mas faltou o finalzinho daquela história, cara. No último mandato dele teve o Kaloriespielen, desculpa pelo meu alemão, que é basicamente jogo de calorias em português. Foi o plano dele fazer os jogadores do Bayern não passar fome na época. O Landauer já assume a presidência do Bayern em 47. Ainda não era nem época de Alemanha Oriental e Ocidental, era época de ocupação dos aliados. Aquele tempo era embaçado, tá ligado? Geral passando fome, desnutrido no país, e óbvio que afetava o Bayern. A Alemanha parecia que tinha voltado para a Idade Média. Hoje em dia os jogadores do Bayern vivem igual rei, ganham milhões e tal, e na época os caras só queriam comer, só não queriam passar fome para jogar seu futebol.
Pensando nisso, o Landauer liga os pontos. Na Baviera, geral conhece o Bayern. Todo mundo daria de tudo para jogar uma pelada com os caras. O nosso time tá passando fome, todo mundo precisa comer. Então a gente sai rodando a Baviera inteira e joga em troca de comida. O Bayern chegava nos vilarejos com alguns craques do time de 32, geral ficava entusiasmado, deixava um cestinho de comida lá e podia jogar uma bola com os caras. O plano foi algo simples, mas genial. O primeiro passo daquela reconstrução do Bayern, que tinha sido destruído pela época do Ripley, e o Bayern só ganha uma Copa da Alemanha enquanto o Landauer ainda era vivo, em 57, mas já começa aquela reconstrução. O time vinga no final dos anos 60 e vira o gigante que é hoje. O Landauer foi responsável por modernizar o clube e trazer essa filosofia que é usada até hoje, de sempre estar um passo na frente de todo mundo. E foi a inspiração de Neudocker, de Beckenbauer, que fizeram o Barça esse gigante até hoje. Esse é o futebol espanhol, mas não é Real e Barça, Bilbao, nem Raio Vallecano. É um clube realmente de esquerda radical. Se você for de direita, calma, ainda vou falar de Old Firm, você vai gostar da história do Rangers, mas é para outro dia. Hoje é esse aqui, ó. O Clube Esportiu Júpiter. Anarco-sindicalismo e separatismo catalão são intrínsecos ao clube, que, para começar, foi fundado numa cervejaria em 1909. A criação do Júpiter se deu na fusão de dois clubes, o Ângulo Espanhol e o Estádio Nacional, e o nome foi dado por conta de uma competição de balões que tinha rolado na época. Até o final dos anos 20, o clube era bom na segunda divisão catalã. Eles são campeões da segundona e inauguram um estádio novo em 1929. Em 25 teve um incidente da Marcha Real Britânica, que quem conhece a história do Barça sabe do que eu tô falando, mas pouca gente lembra que esse jogo era Barça e Júpiter. Mas o negócio começa a ficar bom nos anos 30, quando o clube atinge 2.000 sócios, chega na segunda divisão A e no cenário local consegue disputar com o Barça espanhol. Inclusive é obrigado a mudar as cores do uniforme de cinza e grená para verde e branco, em homenagem ao Betis, para não se confundir com o Barça. Em 1924, por ser um clube ligado à esquerda e ao separatismo, o Júpiter teve seu escudo e símbolos banidos pela ditadura do Miguel Primo de Rivera. Mas em 32, devido à Segunda República e à Generalidade da Catalunha, o Júpiter voltou a poder usar seu escudo. Em 36, depois da vitória da Frente Popular e da Frente de Esquerda, o Júpiter, junto com outros clubes de bairros periféricos, cria o Comitê Catalão de Esportes Populares, organização antifascista que tinha como objetivo aumentar o esporte na classe trabalhadora. Inclusive, esse comitê é responsável por criar as Olimpíadas Populares de Barcelona, em protesto às Olimpíadas de 36, que seriam em Berlim naquele período meio chato da Alemanha, né? Aquele evento seria absurdo, as Olimpíadas dos pobres, sindicalistas, partidos comunistas e exilados da Alemanha e da Itália, ao invés de atletas patrocinados pelo Estado. Mas deu aquele merdelê, a Guerra Civil Espanhola começou um dia antes e as Olimpíadas Populares tiveram que ser canceladas. Em 39, depois da guerra, os franquistas banem de novo o escudo do Júpiter e os obrigam a mudar de nome para Clube Desportivo Hércules, e ainda tentaram transformar o clube numa subsidiária do Espanhol, clube da burguesia conservadora e aliado à ditadura na época, mas felizmente não conseguiram. No ano seguinte, em 40, o regime devolve o nome Júpiter, em 48 o clube inaugura o Lavemeda, estádio que joga até hoje, em 59, com o franquismo começando a ficar em baixa, o clube consegue as cores cinza e grená de volta no seu aniversário de 50 anos. E finalmente, em 89, sem ditadura, sem Franco, na Assembleia do clube é decidido que o escudo antigo finalmente voltaria a ser o oficial do clube, por maioria dos votos. Em 2019, na quarta primavera republicana, eles fazem um amistoso contra o Clapton Community, um clube interessante que um dia eu vou contar a história. É basicamente uma cooperativa do futebol e é um clube bem progressista, muito famoso por equiparar o futebol masculino e feminino. E hoje, Mamute, como é que tá o Júpiter? Bom, eles acabaram de ser campeões da segundona da Catalunha em março e vai jogar a primeira divisão catalã esse ano, equivalente à sexta divisão espanhola. Duvido que você sabia da história desse time, né? Então me ajuda curtindo aí, comentando. Se der tempo, vou deixar uma festa dos caras do acesso aí. Eu vou falar o time dos MCs, vou tocar um trecho de Qual Mentira Eu Vou Acreditar, mas antes, só pra garantir, comenta aí se você sabe o que é tomar geral. Qual mentira eu vou acreditar? Os caras chatos, ó, de vibração, é muito longe, o homem passou, orgulhoso, amassou meu bonecão, vai lá, o homem é a cabeça do soco. O Santos só tem brabo, Mano Brown, Ed Rock, KLJ, Sandrão, Elhão, Emicida, Dalcin e Afroex. Corinthians também, Dundum, Descansa em Paz, Eduardo Tadeu, Ice Blue, Febem, Criolo, Rapping Hood, Negrali e o lendário Sabotagem. Quem vai sofrer comigo vendo o tricolor hoje é Max B.O., Cascão, Dom Pichote, Fábio Braza, Bastardo, Spinardi, Taíde e o Mano Dexter, o oitavo anjo. O Palmeiras tá precisando de mais gente no rap, só tem o Cabal e o Rio com Sapiência. Quarta maior torcida, pô. Pro Rio agora, o Vasco tem DK47, De La Cruz, MT, Menotod, Black Alien e o lendário BK. O Fla tem Bim, PK, Gabriel Pensador, L7, César, Marcelo D2, Lorde, Orochi, Japão do Viela, Major RD e o Pose que é do funk, mas é um ícone, pô. O Flu tem Xamã, Felipe Rett, Ber do Cartel e o Suete. O Fogão conta com Mão Lee, Só, Sobs, Evan Maurílio, Maquini
E o Júnior Santos, né, MC Raio, que acabou de fazer uma música pro João Carli. Agora em Minas, o Cruzeiro só tem um das Quebradas e o Sidoca. Se fosse sertanejo tinha um monte, mas no rap tá faltando uma galera, hein, pô. Cadê os cruzeirenses aí do rap? Assim o Galo domina, pô. Tem Cris, Hot, FBC, Frode, Clara Lima, Vux, Felipe Arco, Coyote Beats e o fanático pelo Galo Jonga, né? Meu preferido dessa geração. O Baco Exu do Blues é Bora Bahia, minha porra. O Dom L, um dos melhores dessa geração, é Fortaleza, pô. Fanaticaço também. O Sul eu não conheço a cena, mas com certeza tem. Deixa no comentário aí pra mim. Mas eu fui pesquisar e essa foto aqui me pegou demais. O Lil Uzi com a camisa do Inter e o Playboy Card com a camisa do Grêmio. Pô, que isso. Com certeza, eu não achei ou eu esqueci muita gente, esqueci de falar aqui no roteiro, mas com certeza tem muitos ainda, cara. Então, o campo de comentários está aberto aí para você deixar todo mundo que você conhece que tem um time e é do rap. E aí, parça, prendi você até agora aqui, hein? Mais de 10 minutos. Deixa o like nesse vídeo, manda pra alguém, se inscreve no canal, não esquece, ativa o sino também para não perder quando tiver compilado novo e principalmente, hein? Se você gostou do conteúdo, tá vendo isso aqui embaixo, onde eu tô apontando essa redezinha aqui, tem a notinha musical ali, me segue lá, ou nessa aqui, ó, nessa aqui, da câmerazinha, me segue lá. Aí, em todas aqui pode seguir, tá? Principalmente nessa aqui, que você já tá vendo, as 3 últimas aqui, meu pessoal nem precisa. Mas me segue nessas 3 aqui, mano, você não vai perder nunca esse conteúdo aqui, misturando futebol, política, história, que eu gosto de fazer, amo fazer, e eu sei que todo mundo gosta de assistir, né? Então, pra quem gostou, não esquece aí, mano. Se inscreve aí e me deixa o like. Falou!